Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab no vídeo de hoje e parte 2 sobre a osteologia do dorso. Iniciando com uma revisão rapidinha do conteúdo que nós vimos no vídeo passado, as características gerais das vértebras lá. Então lembre, né, que toda vértebra possui aqui um corpo vertebral, um arco vertebral que é formado pela associação de lâminas e pedículos, e a partir dessa transição aqui, ó, dos pedículos para as lâminas, nós vamos encontrar os processos transversos, lembre lá em número de dois, ó, um à direita e outro à esquerda, e também vamos encontrar lá os processos articulares. Lembre que nós vamos encontrar dois processos articulares superiores e dois processos articulares inferiores lá. E por fim aqui, nós vamos encontrar o processo espinhoso. Ele é único, ele fica localizado aqui na região posterior. Tem a sua origem aqui ao nível da fusão das lâminas lá. Lembre também aqui, ó, do forame vertebral, que em associação com as vértebras adjacentes, né, todas essas vértebras da coluna, essa associação dos forames vertebrais formam o canal vertebral, local onde nós vamos encontrar a medula espinhal transitando. Como ponto de comunicação aqui com o canal vertebral, nós vamos encontrar os forames intervertebrais, né? Lembre que eles são um ponto aqui de transição de estruturas que saem e entram aqui do canal vertebral. Lembre também das incisuras vertebrais que formam ali o forame intervertebral, né? Incisura vertebral superior e lá embaixo a incisura vertebral inferior. Conteúdo que nós vimos, né, no vídeo passado com um pouquinho mais de detalhe, uma revisão rapidinha aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos estudar as características específicas da porção cervical da coluna vertebral, né? Aqui, pessoal, nós vamos encontrar 7 vértebras cervicais. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Quais dessas vértebras são típicas? C3 até C7. Quais vértebras são atípicas? C1 e C2. A vértebra C1 ela pode ser chamada de atlas também. E a vértebra C2 ela pode ser chamada de axis. Lá. Nós já vamos ver essas duas vértebras em específico ali com os detalhezinhos, né, que são bem importantes lá. O que você precisa entender aqui? Ó, que a coluna cervical, as vértebras cervicais aqui, ó, elas se estendem desde essa região inferior do crânio até a coluna torácica lá, né, em número de 7 vértebrazinhas lá. Perceba que elas ficam localizadas aqui na região do pescoço. E eu sei que isso parece um pouquinho bobo, mas eu vou comentar a respeito dos movimentos, né? Então perceba, não, aqui ao nível do pescoço nós não encontramos um volume corporal, estruturas abundantes aqui ao redor dessa parte da coluna. Por isso nós vamos ver uma amplitude de movimento dessas vértebras aqui maior. Para você entender o que eu estou querendo dizer, compare com as vértebras lombares. Poxa, tem bastante volume corporal adjacente ali às vértebras lombares, né? Então, o movimento ele é um pouco mais restrito devido a essa característica lá. Quais são, então, as características específicas das vértebras cervicais? Pessoal, as vértebras cervicais, elas são pequenas, são as menores vértebras da coluna vertebral, tá? Elas têm um formato riniforme ou mais retangular aqui. Uma outra característica é o formato do forame vertebral. Então perceba aqui, ó, que o forame vertebral ele tem um formato triangular. Essas duas características que eu acabei de citar, elas não são específicas das vértebras cervicais. Nós vamos ver isso também lá na coluna lombar. Esse formato do corpo vertebral e o formato do forame vertebral. Agora, quais são as características específicas dessas vértebras aqui? Atenção aqui, ó. O processo transverso dessas vértebras cervicais, ele é bem diferente. Isso aqui é característica típica das vértebras cervicais. Perceba aqui, ó, que o processo transverso, ele possui um forame aqui no interior. Esse forame aqui, ele é chamado de forame transversário. Tá? E ele vai dividir o processo transverso em duas porções aqui, ó, uma anterior e outra posterior. E perceba que o processo transverso aqui, ele possui dois tubérculozinhos, um anterior e outro posterior lá. Ó. Aqui, ó, no Netter ele marca aqui, ó, a legendinha. Tubérculo anterior e tubérculo posterior. Então, só repetindo, característica específica das vértebras cervicais.
o processo transverso possui um forame, que é chamado de forame transversário. E o processo transverso possui dois tubérculozinhos, um anterior e outro posterior. Tá? Uma outra característica que nós vamos ver daqui a pouco é a presença aqui do sulco do nervo espinhal, né? Que o nervinho vai passar por aqui e vai deixar esse sulco aqui, né? O nervo espinhal passa e deixa esse sulco entre os dois tubérculos. Tá? Essa é uma característica específica. Uma outra característica aqui também é a respeito do formato do processo espinhoso. Essa é uma característica específica das vértebras cervicais. O processo espinhoso das vértebras cervicais, ele é bífido. Ele possui aqui, ó, duas partes aqui, ó, né? Nós vamos ver fixação de estruturas ligamentares, músculozinhos nessa região, do mesmo modo que nós vamos encontrar aqui, ó, fixação de músculos ao nível dos tubérculos do processo transverso lá. Dito isso, mais duas características a respeito aqui das vértebras cervicais. Pessoal, esse forame transversário aqui, ele existe porque transitam estruturas no interior dele. Nós vamos ver isso melhor nos vídeos de angiologia e inervação. Mas aqui eu já quero adiantar para vocês. A artéria vertebral transita aqui pelos forames transversários. Ela sobe aqui, ó. A artéria vertebral sobe aqui, ó, os forames transversais. Perceba que eles estão aqui mais ou menos no mesmo nível. Então a artéria vertebral vai transitar no interior deles aqui. Só que atenção, exceção, e geralmente isso é questãozinha de prova. O forame transversário da vértebra C7, ele é fechado por uma membrana fibrosa. Portanto, a artéria vertebral não transita pelo forame transversário da vértebra C7, tá? A artéria vertebral vai transitar por todos os foramezinhos aqui de todas as outras vértebras cervicais. A exceção é a vértebra C7 lá. Uma outra característica aqui das vértebras cervicais. Pessoal, essas vértebras, elas possuem uma grande amplitude de movimento, tá? E isso decorre aqui pelo formato que elas possuem. Então, existem três características bem importantes que justificam essa grande amplitude de movimento. A primeira delas aqui é que existe uma pequena espessura dos discos intervertebrais aqui. Tá? O disco que fica aqui localizado entre as vértebras cervicais, ele é pequeno, ele é fininho. Isso facilita o movimento entre as vértebras. Segunda característica que justifica a grande amplitude de movimento dessas vértebras. As faces articulares aqui dos processos articulares, ela é quase horizontal. Atenção para isso lá. Nós vamos ver essa diferença no formato dos processos articulares de todas as vértebras. Então já anote. Os processos articulares das vértebras cervicais, eles são quase horizontais. Perceba nessa imagem aqui, ó, tá? Isso justifica a grande amplitude de movimento que essas vértebras possuem lá. Tá? E a terceira característica que justifica essa grande amplitude é a presença de um pequeno volume de tecido aqui corporal adjacente a essas vértebras. Ou seja, existem poucas estruturas ao redor aqui das vértebras cervicais. Isso facilita o movimento delas lá. Né? Igual eu tinha dito no começo do vídeo, né? Compare isso com as vértebras lombares. Né? Existem várias estruturas ao redor das vértebras lombares lá, né? Então isso dificulta um pouquinho a movimentação das vértebras lombares, diferente das vértebras cervicais, que existem poucas estruturas aqui. Maravilha? Três características aí que justificam o movimento dessas vértebras. Avançando aqui agora para o atlas. O atlas é o nome da primeira vértebra cervical. Essa vértebra, ela se articula superiormente com os côndilos do osso occipital e inferiormente essa vértebra se articula com o áxis, a segunda vértebra cervical. Só que atenção aqui. A articulação com o áxis ocorre em dois pontos. Primeiro aqui, ó, nessa região mais mediana, e em um segundo ponto aqui que correspondem às faces articulares. Fique tranquilo, nós vamos ver isso com bastante detalhe nos vídeos específicos, mas só para você entender a nomenclatura dos acidentes ósseos lá. Tá? Então, primeiro detalhe. Eu gosto de dividir o estudo do Atlas aqui em três partes. Então é o seguinte, o Atlas ele possui duas massas laterais aqui, ó, duas massas laterais, possui um arco anterior que une anteriormente essas massas laterais e o Atlas também possui
um arco posterior, que também une as massas laterais, só que nessa região posterior. Então, atenção, massas laterais, uma direita e outra esquerda, um arco anterior e um arco posterior, sendo que os arcos relacionam essas duas massas laterais, um lá na região anterior e outro lá na região posterior. Maravilha? Esses são os três componentes, né? Quatro, melhor dizendo, né? Existem duas massas laterais, são quatro componentes aí, né? Que formam o Atlas. O que nós vamos ver aqui agora? Os acidentes ósseos localizados em cada uma dessas regiões, né? Dessas estruturas que eu acabei de citar. Então, ao nível das massas laterais aqui, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar faces articulares, tanto superiores quanto inferiores. Essas faces articulares, elas se destinam para a articulação com os ossos que eu tinha citado. Então, superiormente, que seria essa face aqui, ó, em formato de feijãozinho, ó, tá? Perceba que ela é uma face, tem um formato, se você forçar um pouquinho a amizade aqui, ó, é um formato de feijãozinho. Tá vendo? Ela é mais extensa. Essa face aqui é a face articular superior, ela que vai se articular lá com os côndilos do osso occipital. Diferente das faces aqui articulares inferiores, elas são redondinhas. Essas faces aqui se articulam com o áxis. Atenção para essas características. E também nós vamos encontrar ao nível das massas laterais, ó, o tubérculo por ligamento aqui transverso do Atlas, que vai fechar esse espaço aqui, eu já explico isso, tá? Então existe um ligamento que fica aqui, ó, bem onde eu estou passando o mouse, que é chamado de ligamento transverso do Atlas. Já explico por que existe ele. Nós vamos ver uma parte da vértebra C2 do áxis vindo para essa região aqui. Já explico, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Além disso, nós vamos encontrar aqui, ó, os processos transversos do Atlas aqui. Perceba que os processos transversos das vértebras cervicais possuem o forame transversário. Novamente, ó, igual aqui. Tá? Aqui a artéria vertebral sai daqui e transita aqui, ó, por essa estrutura que eu já vou citar para vocês. Então perceba que a artéria sai do forame transversário e ela vai entrar ali no crânio. Então ela sai daqui, vem por esse cantinho do arco posterior e a artéria vertebral vai deixar uma marcação aqui, ó. Atenção para esse detalhe. Na região superior do arco posterior aqui. Esse local, essa marcação é chamado de sulco da artéria vertebral lá. Já vemos isso com um pouquinho mais de detalhe. Maravilha? Então, só repetindo, quais são os acidentes das massas laterais do Atlas? Nós vamos encontrar faces articulares superiores, que têm o formato de feijãozinho, e elas vão se articular com os côndilos do osso occipital. Vamos encontrar também faces articulares inferiores, que se articulam com o áxis, e tem um formato redondo. E nós vamos encontrar os processos transversos, que possuem os forames transversários. Maravilha? Por parte aqui do arco anterior, o que nós vamos encontrar de acidente ósseo aqui no arco anterior? Nós vamos encontrar um tubérculo anterior e nós vamos encontrar uma fóvea do dente, que corresponde uma face articular para o dente do áxis. O dente do áxis, só para mostrar para vocês, ó, corresponde a essa estrutura aqui, que é uma projeção do áxis para a região superior. Eu ia explicar isso depois, mas só para fazer sentido, essa é a disposição dessas vértebras. Então, ó, aqui nós encontramos o Atlas, vértebra C1, tá? E embaixo, ó, nós vamos encontrar o áxis, que corresponde à vértebra C2. Só que o que acontece? A principal característica que nós vamos encontrar do áxis é a presença do dente do áxis, ou processo odontoide, que corresponde a essa projeção óssea que se direciona para a região superior e vai se articular com o Atlas. Por isso que nós vamos encontrar aquela facetinha articular lá. Tá? Então, a facetinha articular lá se articula com a região anterior do dente. Tá? E a facetinha articular que é posterior, ela vai manter relação com aquele ligamento transverso que eu citei para vocês. Né? Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, veja aqui ó, os tubérculozinhos que eu tinha citado. Né? E aqui nós vamos encontrar o ligamento transverso do Atlas lá. Ele vai prender esse dente do áxis contra aqui, ó, o arco anterior do Atlas. Tá? Mas fique tranquilo que nós vamos ver isso melhor lá em artrologia. Revisando aqui, né? Retomando aqui. Então, arco anterior, o que nós vamos encontrar? Um tubérculo anterior
e uma fóvea aqui articular, uma facetinha articular para o dente do áxis. Maravilha? Já aqui, pessoal, ó, arco posterior, o que nós vamos encontrar? Um tubérculo posterior e atenção aqui, ó, sulco da artéria vertebral. Atenção para isso, o sulco da artéria vertebral fica localizado nessa região superior do arco posterior. Por que eu estou citando isso? Porque geralmente isso é questão de prova também lá. Por isso que eu estava falando aqui do formato, ó, da facetinha articular, formato de feijãozinho, formato, ó, mais arredondadinho, tá? Atenção para isso. Se você vê aqui, ó, a face articular mais extensa ou, né, macetinho para te ajudar, se você lembrar, melhor, né? Ó, formato de feijãozinho aqui, ó, tá vendo? Aqui fica localizado o sulco da artéria vertebral. Tá? Atenção para isso aqui, tá? Pessoal, principal característica que você tem que sair sabendo aqui desse vídeo a respeito de Atlas, né? Todas essas características que eu citei aqui para vocês são importantes, mas as principais, perceba que eu não citei corpo vertebral e não citei, né, processo espinhoso. Por quê? O Atlas não possui corpo vertebral e nem processo espinhoso. Isso também é questão de prova. Atenção para isso aí, tá? O Atlas não possui corpo vertebral e não possui processo espinhoso. Isso pode cair numa questão objetiva, perguntando ali, né? Marque a estrutura óssea que o Atlas não possui. Vai ter a alternativa lá com corpo vertebral, processo espinhoso, enfim. E também isso pode cair através de uma questão discursiva. Cite todas as características do Atlas, por exemplo. Né? Daí você tem que especificar que não existe corpo vertebral e nem processo espinhoso. Atenção para isso aí, hein? Tá? Enfim, avançando aqui para o Axis. Pessoal, o Axis ele aqui é mais tranquilo. Né? A principal característica dele aqui é a presença do processo odontoide, ou também chamado de dente do Axis. Atenção para essa característica. Esse acidente ósseo, chamado de processo odontoide ou dente do Axis, ele se localiza aqui na região superior. Né? Ele vai se articular lá com C1, com o Atlas. Tá? O restante aqui da vértebra, ela tem um formato mais típico. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, facetas articulares, né, os processos articulares aqui, tá? Superiores e inferiores lá. Vamos encontrar um corpo vertebral, atenção para isso. Aqui nós vemos corpo vertebral. Nós também vamos encontrar, ó, processos transversos, perceba lá o forame transversário. E nós vamos encontrar processo espinhoso bífido aqui. Tá? Isso aqui segue mais ou menos as características típicas das vértebras cervicais. O único detalhe que eu chamo a atenção de vocês aqui é para o dente do áxis. E atenção, o dente do áxis aqui, ó, ele possui aqui uma face articular posterior e uma face articular, ó, anterior. O que essas facetinhas, com o que essas facetas elas se articulam? Então, a face, né, articular anterior, ela vai se articular lá, ó, com a fóvea articular do dente, do arco anterior do Atlas. Eu sei que é meio confuso, mas é só você imaginar a localização. Ó. Ficaria bem aqui onde eu estou passando o mouse. Então, aquela facetinha anterior do dente do áxis vai se articular aqui, ó, com essa facetinha aqui do arco anterior do Atlas. Tá? Enquanto que, ó, a mesma coisa, imagine aqui, ó, o dente do áxis aqui, onde eu estou passando o mouse. A face articular posterior ali, ó, aquela facetinha posterior do dente do áxis, vai se articular aqui com o ligamento transverso do Atlas. Tá? Só citando, nós vamos ver isso melhor lá na artrologia, fique tranquilo. Mas só para você já entendendo aqui essas conexões articulares. Né? Maravilha? Tranquilo? Essa é a disposição das relações entre o áxis e o Atlas. E já para adiantar esse detalhe, o que você imagina que o Atlas vai fazer em relação ao dente? Uma articulação de rotação. Ele vai realizar principalmente movimentos aqui de rotação. Porque pense, ó, o dente do áxis aqui, perdão, ele vai ser um pino central e o Atlas ele vai realizar rotação ao redor desse pino, né? Essas rotações correspondem a um movimento de negação com a cabeça, né? Você fazer o não com a cabeça. Né? Se você girar a cabeça representando um movimento de não,
esse é o movimento que o Atlas aqui faz nessa articulação com o dente do áxis aqui, tá? Uma outra característica aqui a respeito da articulação do Atlas com os côndilos do osso occipital corresponde ao movimento de afirmação, você fazer o movimento de sim com a cabeça, tá? Grave esses detalhezinhos que isso aí também cai em prova, né? Questõezinhas de prova. E por fim, para a gente finalizar o nosso vídeo, algumas características específicas de algumas vértebras cervicais. Aqui, pessoal, existem dois detalhezinhos, um da vértebra C6 e outro da vértebra C7. Começando com a vértebra C6. A vértebra C6 ela é uma vértebra típica, mas ela tem uma característica específica porque ela mantém relação com a artéria carótida comum. Então, o que acontece? O tubérculozinho anterior aqui, ó, da vértebra C6, aqui é uma vértebra, aqui é a vértebra C4, tá? Mas só usando o formato dela para explicar para vocês. Tá? Então, o tubérculozinho anterior da vértebra C6 aqui, ó, ele mantém relação com a artéria carótida comum. Por isso que esse tubérculozinho ele recebe um nome especial, chamado de tubérculo carotídeo. Ou o epônimo é chamado, né, tubérculo de Chassagnat. Tá? Então, às vezes, você pode encontrar isso em alguma questãozinha, né, na prova lá, enfim. E o restante da vértebra C6 é normal, uma vértebra cervical típica lá. O único detalhezinho, igual eu disse, é o tubérculo carotídeo da vértebra C6 lá. Agora, pessoal, atenção, ó. C7 é a última vértebra cervical. Então, ela é como se ela fosse uma vértebra de transição entre a porção cervical da coluna para a porção torácica. Então, aqui nós vamos começar a ver uma transição de características das vértebras cervicais para as vértebras torácicas lá. Então, a principal característica que você tem que saber aqui da vértebra C7 é que ela possui um processo espinhoso unitubercular. Perceba que ela não é bífido. Ó, eu coloquei essa imagem exatamente para mostrar isso aqui. Aqui nós encontramos um processo espinhoso bífido, enquanto que em C7 nós vamos encontrar um processo espinhoso unitubercular. E atenção, ele é bem proeminente, ó, tá? Ele é bem proeminente, por isso que essa vértebra também é chamada de vértebra proeminente, tá? E só revisando aqui, né? Lembre que aqui ao nível do forame transversário, nós vamos encontrar uma membrana fibrosa fechando esse forame. Então, não transita nada aqui nesse forame transversário. Atenção para esses dois detalhezinhos. Só para mostrar para vocês essa diferença do processo espinhoso de C7, perceba aqui, ó. Aqui nós estamos visualizando as vértebras cervicais. Ó, processos espinhosos vindo aqui, ó. E aqui nós encontramos C7. Tá? Perceba que o processo espinhoso dela aqui é bem mais proeminente, ó, em comparação aos demais processos espinhosos das vértebras cervicais. Lá. Maravilha? Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar o teu parceiro. No próximo vídeo vamos ver as características das vértebras torácicas. Grande abraço.